Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no nosso 8º episódio de Jung Entre Comadres, Psicologia Analítica com Tempero Brasileiro, e hoje nossa edição especial de aniversário de Nath Mota. Aqui é Carolina Diniz. E Nath Mota, aos 37 anos, Uhul. com Sol em Gêmeos, Vênus em Gêmeos, Júpiter em Gêmeos, tudo em Gêmeos. E com sua best friend capricorniana, com 4 signos em Capricórnio, para meu ascendente trabalhar é no dia de Caprica. aniversário dela. Meu ascendente é Caprica, né? Então, ó, eu amo capricornianos. Money, money, time is money. E hoje, gente, como o tempo é dinheiro, eu trouxe a Nath Mota aqui para a gente gravar o nosso episódio sobre segredos. O polêmico, gostoso e cabeludo, e às vezes inútil, segredo. O bom e velho segredo. E para a gente falar de segredo, a gente também vai estar estreando neste canal o totalmente improvisado, performático e teste Jung e músicas brasileiras. Então a gente fez uma seleção pequena e tímida de algumas músicas para ajudar a gente a ampliar a ideia de segredo dentro da psicologia analítica. Até porque não é segredo para vocês que o intuito do nosso podcast é sempre trazer alguma coisa artística brasileira para a gente conseguir desenrolar os nossos pormenores se tratando de Jung. Jung, sonhos, símbolos, mitos, música e por aí vai. Então, hoje a gente estreia com música, né? Uma playlist linda aí que Carolina Diniz fez para nós, para encantar a nossa tarde geminiana. Coisa linda! Então vamos começar aqui, então, amiga, com uma música do Milton Nascimento, Tudo o que Podia Ser, e na hora que ele falar a nossa palavra-chave, a gente pausa. Bora lá! Sei um segredo, você tem medo. Só pensa agora em voltar, não fala mais na porta e no anel de sapata. Tudo que você devia ser. Sem medo. Então, né, gente, vamos começar com essa frase do Milton Nascimento, querido, maravilhoso. Sei um segredo que você tem medo. E aí depois ele ainda continua, tudo que você devia ser sem medo. Então, é muito legal esse lugar do segredo, né? Que horas que o segredo aparece na clínica, né? Em que situação, né? Geralmente o segredo vem com essa coisa dessa condição moral de eu tenho um segredo que se eu revelasse, ele ia me afastar socialmente, ou ele ia gerar uma reação do coletivo contra a minha individualidade. E eu acho muito interessante a gente já trazer essa música que fala desse segredo que muitas vezes não... a sua realidade não coincide com a nossa percepção dele. O tanto que a nossa elucubrações sobre o segredo muitas vezes nos afasta de uma verdade ou de um enfrentamento que poderia ser muito proveitoso e muito enriquecedor para fortalecer esse ego, né? Fortalecer até mesmo essa relação com a sociedade. Se a gente for pensar numa coisa sócio-histórica, nós, os psicólogos, os terapeutas, os xamãs, os padres, os filósofos, os orientadores, eles estão sempre neste lugar de guardadores de segredos, de alguma forma, né? Nós estamos muito próximos, se a gente for pegar alguma imagem que me vem à cabeça, me vem muito a imagem do confessionário, né? O confessionário é aquele lugar onde eu vou contar um segredo, onde eu vou entrar em remissão com os meus pecados e... Lógico, no confessionário não tem uma continuidade do padre para entender por que você pecou, mas no contexto terapêutico tem. Então, existe um lugar onde o segredo ele é depositado em nossas mãos, como psicóloga, como terapeuta, que é este lugar
onde a clínica se referencia a este vaso alquímico, né? A este baú, onde muita gente chega na clínica e fala: aqui eu posso falar coisas que eu não poderia dizer em nenhum outro lugar, né? E eu acho que poder falar sobre aquilo que nos angustia já é uma grande abertura para um segredo, né? Que o segredo ele pode ser algo muito complexo, como uma traição, como um filho adotivo, como um roubo, uma morte, alguma coisa muito sensacional, ou o segredo pode ser algo que a gente fala: é isso o segredo? Eu tenho inveja da minha vizinha porque ela é magra. Eu tenho inveja do meu vizinho porque ele acabou de comprar um carro do ano. Uau! E na nossa concepção, às vezes interna, é um grande movimento isso, né? E nem sempre para o mundo externo vai ser. Então, o quanto que o segredo ele depende de quem olha e de quem o sente, né? E como que às vezes é difícil compartilhá-lo, até mesmo na clínica, né? Quantos clientes a gente já não teve, que passou 1 ano, 2 anos em terapia e de repente a pessoa conta uma coisa que para ela é tão significativa, mas demorou muito tempo de elaboração. Então, o segredo, eu acho que ele move a nossa sociedade a partir do lugar de persona. Quando eu tenho uma persona muito forte, normalmente eu vou ter muitos segredos. Muito bom isso. E essa ideia que você estava falando, né, de tipo, de onde vem o segredo, né? Esse segredo da inveja, que na verdade você tem uma vergonha, ou um desejo reprimido, por exemplo, de sexualidade, ou um segredo de um abuso, né, de um trauma. Como esses segredos, né, que a gente pode considerar patológicos, eles vão aparecer como sintoma, como pesadelo, né, os danados dos pesadelos, como aquelas falhas de fala, né, o ato falho do Freud, né? Famoso ato falho do Freud. Então, como que o segredo é muito interessante, e isso mesmo que a Nath falou, né? Se é um segredo que presta, no sentido de que presta um serviço, de que desvelá-lo, né? Vai te trazer uma coisa positiva, ele aparece sintoma, ele aparece nos erros, ele vai te empurrando. Mas o segredo, que é um segredo muito mais de um julgamento moral interno, né? Um segredo que está muito mais condicionado na sua ideia de certo e errado, sim, ele não te atrapalha tanto assim, né? É muito engraçado isso. Ele vira mais um... Ele te engana no sentido de que ele te desvia do assunto que importa. Aí você fica lá nervoso com aquele pseudo-segredo, e quanto isso, as verdadeiras razões, né, da sua neurose, dos seus conflitos românticos, tá em outro lugar. Então é muito, muito legal mesmo essa dualidade do segredo, assim. E outra coisa muito legal que a Nath falou, dessa coisa da confissão, né? Quando a pessoa chega para confessar. Porque hoje eu estava atendendo uma paciente e a gente falou disso, da religião confessional, né? Que, bom, tem seus defeitos e suas qualidades, mas essa coisa do confessar, que é o tirar o peso das costas, né? E que peso é esse será, né, simbolicamente, assim? Por que gera uma carga sustentar um segredo, né? Que te isola, né? O segredo, esse segredo do peso nos ombros, né, da confissão, ele te isola do mundo, né? Porque parece que ele é um muro entre você e uma mãe, você e um par romântico, né? Você e uma amizade, aquilo perturba, né? Suas interações sociais. Sim. O segredo ele é sempre um pilar de alguma coisa. Ele está sempre sustentando alguma coisa que, na verdade, às vezes deve desabar, né? 16, a carta da torre do tarô. E, às vezes, quando desaba, quando cai, existe espaço e energia psíquica para outros movimentos aparecerem. O segredo, normalmente, ele está ligado a uma moralidade, porque a gente vem de um contexto sócio-histórico, cultural, cristão, onde existe um certo e errado, como a Carol disse.
Então, a moralidade, o segredo, ele se inicia na moralidade, né? Ele se inicia num julgamento interno. Então, muitas vezes, a nossa rainha de espadas, que está lá com uma espada na mão, como diz a carta, ela já está ali pronta para falar para a gente que aquilo que a gente acabou de fazer é extremamente vergonhoso, feio, ou não deveria ter feito. E é muito engraçado, né, Cá, como isso molda a gente, porque começa muito na infância. É a criança que tem, às vezes, um comportamento que a mãe não aceita e aquilo é feio e ela tem que esconder. É a criança que fala uma coisa de algum parente, aquilo é feio, ela não pode falar, ela tem que esconder. É a criança que tem um trejeito e é feio, isso não pode acontecer. Então, quanto que o segredo, ele já vem linkado a um desenvolvimento de personalidade. Porque pode não parecer importante para a gente, como a gente brincou, mas ele está intrinsecamente ligado a um ajuste social, né? E aí, se a gente for pegar hoje, como eu estou com o meu Sol em Gêmeos no ápice, estou cheia de imagens na cabeça. Uma outra imagem que me passa muito, que eu acho que é o grande segredo social, assim, que é uma imagem interessante, que é a pessoa que sai do armário, né? Para a comunidade LGBT já deve ter ouvido muito isso, o sair do armário, o contar o grande segredo da sexualidade. E por que é um grande segredo, né? Porque a sociedade impôs, sociedade essa que, de novo, tem uma religiosidade, o que eu acho sempre muito interessante, que a religião e o segredo, eles estão assim, né, muito próximos. Então, assim como o segredo está dentro do baú, o segredo está dentro do armário, o segredo está em cima do guarda-roupa, o segredo está numa caixa embaixo da cama, nesses esconderijos. E aí a sexualidade vira um grande segredo porque tem uma moral, né? Uma moral que fala sobre o que é certo e errado. E aí me vem essa outra imagem, além do confessionário, me vem o sair de dentro do armário e contar esta grande revelação, que para pessoas, obviamente, deveria ser um processo natural, mas a sociedade impôs esse segredo a ela muitas vezes, e até a família impõe esse segredo, né? Que é aquela coisa, tá bom, seja gay, mas seja aquele gay quieto, seja aquele gay que não dá pinta, seja aquela mulher lésbica, né? Que não exagera. Então a família também já vai fazendo aquilo ser um segredo. E a gente entra em vários outros, né? A menina que engravida cedo e antigamente era mandada embora de casa para os vizinhos não saberem que engravidou. Ou se engravidou e ia ter que casar para não ficar feio para as outras pessoas, ou o marido que tinha outra mulher. Então, o quanto que a sociedade ela foi mudando os seus segredos também ao longo dos tempos, né? Muito bom. Eu vou aproveitar, então, e trazer uma segunda música que Bora. vai falar para a gente, então, dessa condição, né? Porque que a Nath está falando? Se eu preciso me adaptar socialmente o tempo inteiro, tudo que não pode vai para a sombra. Eu me adapto e a sombra é a portadora dos meus segredos, né? E esses segredos familiares, né? Onde eles estão. Não se iluda, minha calma, não tem nada a ver. Sou bandido, sou sem alma e minto. Minha casa é o reino do mal, meu pai é um animal. Minha mãe há muito que enlouqueceu. Só resta eu com a minha faca e a minha nau. Só resta eu com a minha faca e a minha nau. Que loucura que é, então, né? Essa coisa que a Nath falou, o segredo e a religião, mas o segredo e a mentira, né? Porque esse cara se vendeu, vendeu a sua alma para se enquadrar socialmente. Então, não se engane. Minha mãe já foi, meu pai já foi, eu estou aqui só play esse personagem que você, inclusive, está adorando. Então, que complicado, né? Porque se a gente realmente sustenta um segredo para viver em sociedade, a gente se mata. Né? Esse segredo da sexualidade é muito isso, né? Você vê que a pessoa ela escolhe não existir. E como que isso realmente tira ela da própria vida, né? Como esse segredo poderia ser libertador.
Porque uma coisa do segredo também, de lidar com ele, é lidar com consequências, né? Que é o confronto. Esse confronto com esses padrões de certo e errado, e também com toda uma estrutura que você criou. Porque isso que a Nath falou, né? De que o segredo é estrutural, e é mesmo, né? Essas pessoas que ficaram anos escondendo uma sexualidade, pessoas que ficaram anos num trabalho que não gostava, num relacionamento amoroso que não suportava. Quando esse segredo acaba, a estrutura criada também acaba. Então, não é uma coisa simples, é uma coisa muito arriscada mesmo estruturalmente, né? Que precisa mesmo de um acompanhamento terapêutico, é uma coisa, né? Tipo, meu amor, com um dia você destrói uma vida inteira revelando um segredo, né? E não destruir no sentido negativo, mas de tipo, haja fôlego, né? Para estruturar. E outra coisa que eu queria falar, isso que a Nath estava comentando para a gente desse segredo que vem da infância, mas tem um segredo coletivo que a gente aprendeu lá com os mistérios eleuses, que são os segredos iniciáticos. Como existia, gente, para você fazer parte de um culto, né? Por exemplo, de Deméter, de Perséfone, os cultos que tinham a ver com a agricultura, com os ciclos do ano, para você participar, era exigido segredo. Então, acho que é legal a gente entrar nesses segredos, né, que a gente até sabe, né, as pessoas que têm certas religiões, que têm que fazer certos rituais, que a orientação é: guarde esse ritual para você, guarde esse segredo deste mistério para você. Então, o Jung ele vai falar bastante para a gente desse segredo, que tem a ver com uma patologia, que tem a ver com uma coisa reprimida, uma coisa que dificulta a nossa relação com o social, e um segredo que está muito relacionado com o mistério, que é esse segredo mesmo do seu processo de individuação, do seu processo espiritual, que está relacionado com esses mistérios antigos, né? E como a importância de cultivá-los, né? Esses rituais iniciáticos, e mantê-los também num lugar íntimo. Então, o segredo nesse lugar da intimidade, que conserva essa coisa luminosa, essa coisa especial, né? Que tem uma carga que precisa ser resguardada. Sim, e fazer essa diferenciação que é uma grande questão, né? Os segredos que são mistérios e os segredos que são repressões, né? Os segredos tal como meu filho perdendo o dente, o dinheiro aparecendo e sendo a fada do dente que vem, é um mistério. Como que isso acontece? Para a criança, isso tem uma enorme simbologia, né? O coelhinho da Páscoa, que só passou porque eles foram lá embaixo, na rua de baixo, e depois que eles voltaram. Tem um mistério, tem essa coisa onde a mentira dos adultos gera a fantasia da criança. Né? É um segredo mentiroso, mas é um segredo que leva a um processo imaginal, que leva a uma fantasia, que leva a uma contação de histórias, que leva à indagação, por que o coelho não passa quando eu estou aqui? Por que o coelho não passa para eu ver? Então, e existem as mentiras que são problemáticas, né? Então, quando você vai, como a Carol disse, quando você não pode ser de determinada religião porque sua família é de outra, e ali você tem que manter um segredo, até para pertencimento. Como a gente disse, de questão de sexualidade, até de política, hoje em dia a gente tem segredos, né? Em quem você votou? Às vezes as pessoas nem falam porque geram grandes problemáticas. Independente da forma do segredo, faz parte do nosso contexto sociocultural, mitológico. A Carol trouxe os mistérios eleuses. Eu vou pegar a mitologia grega para falar de Pandora, né, que Zeus deu uma caixa para ela, falou que ela não podia abrir, porque ali continham coisas que ela não deveria saber, segredos, coisas guardadas. E Pandora, muito curiosa, abriu a caixa e dali sai grandes coisas, grandes problemáticas, grandes doenças, grandes movimentos, né, grandes angústias, mas no final também sai a esperança. Então, de alguma forma, o segredo ele está linkado à nossa curiosidade. A gente quer desvendar o segredo. E muitas vezes a gente não sabe para que a gente quer desvendar esse segredo.
E o problema não é nem desvendar, o problema é contar o segredo para todo mundo, né? Por que quando a gente descobre um segredo, esse segredo ele tem que ser revelado e ele tem que ser dito aos quatro cantos, como se fosse uma resolução de algo, um poder de algo, porque o segredo ele dá poder, dependendo do segredo, ele tem um poder. Então, pessoas que traem a esposa e alguém descobre, e aí começa a ser manipulado por quem descobre, né? Tá aí a novela para ter muito desses movimentos para a gente ver. O segredo ele dá poder, ele faz com que a pessoa ela consiga manipular a outra, e a outra se sente nesse movimento de estar amarrada àquilo. No frigir dos ovos, novamente parece que a gente volta para uma moralidade, né, Ká? A gente volta para um processo onde o segredo ele faz com que a pessoa se amarre a algo. Isto quando podem ser amarrações, de novo, positivas ou negativas. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de religiões de matriz africana, e a gente vai falar de uma raspagem para um santo, de uma camarinha, de um banho de ervas, a gente está falando de um segredo bem amarradinho, mas num sentido positivo. Você tem que ter algum tipo de iniciação, você tem que ter algum tipo de conhecimento, de respeito e de aproximação com aquilo para você poder lidar com aquele segredo, né? E o quanto que aquele segredo vai trazer para você a aproximação com aquela entidade, com aquele Deus, com aquele orixá, e que faz uma aproximação da pessoa com ela mesma poder guardar aquele segredo. Então, o segredo ele é muito ambíguo, se a gente for pensar, né? Total. Nossa, muito bom isso que você falou, dessa coisa de que precisa concentrar, deixar fechadinho, porque era uma coisa que eu queria trazer. Essa história, porque primeiro eu tinha falado tanto da coisa dos ombros, né, do peso nos ombros, quanto desse segredo para realizar um desses rituais, a gente está falando muito de energia psíquica, como um segredo que te pesa, que te pega negativamente, ele retira libido, né? Ele retira energia psíquica para o externo. Então, ele te cansa, ele te deprime, ele te bota na cama. Mas essa coisa desse segredo religioso, que depois ela falou, né, e dá vontade de conversar para todo mundo, essa energia se concentra, né, para fazer, e depois ela bota para fora, ela dá movimento para a vida. Então, esse segredo que ajuda nesse fluir e refluir da energia psíquica é muito interessante da gente pensar. E para falar disso, eu vou colocar rapidinho, só o comecinho dessa música aqui do Jorge Veríssimo, que é Final Feliz. Como é difícil falar de segredo sem falar de coisa amorosa, né? Porque música brasileira, segredo e romance, tá solto. Mas essa coisa que ela tá falando da energia psíquica. Quando a gente tem uma energia psíquica que se liberta após uma revelação de um segredo. Chega de fingir, eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer. Haja o que houver, não tô nem aí, eu não tô nem aqui pro que dizem, eu quero é ser feliz e viver pra ti. Então, né, essa coisa de eu não tenho mais nada a esconder, e essa libertação desse segredo tem a ver mesmo com a disposição de uma energia psíquica que se volta para o mundo, né? Você se liberta dessa introspecção que o segredo gera, porque como ele está lá dentro, você fica remoendo, e ele realmente retira uma energia, né, para o externo. Sim. Eu acho que indo para o lado da individuação do Jung, né, e de lidar com o medo do segredo, quando o segredo se torna algo maléfico, ele cinde algo dentro da gente. Essa cisão vai fazer com que a gente se divida. Essa divisão vai fazer com que eu não pertença a mim mesmo. E essa falta de pertencimento a mim me faz ser várias pessoas que eu não sei quem é inteira, né? O que é o processo terapêutico? É um eterno se descobrir daquilo que eu escondo de mim mesmo. E isso pode ter uma potencialidade muito forte, né?
De novo, no meu processo imaginal terapêutico, comigo e com os meus clientes, eu sempre imagino você começar quando eu era pequena, eu queria ser arqueóloga. Foi uma das primeiras profissões que eu pensei, porque eu queria achar dinossauro. De certa forma, eu acho que eu sou arqueóloga, porque existe uma escavação a ser feita até você encontrar os ossos, o tutano, aquilo que está mais profundo, né? E nessa imagem que eu imagino, eu não sei se vocês aqui já cavaram terra, já cavaram um buraco. Às vezes, quando você começa a cavar, a parte de cima está mais dura, né? Está mais seca. Conforme você vai descendo mais, às vezes ela vai amolecendo. Quando a gente chega no processo terapêutico, é sempre muito complexo a gente começar a se confessar, a gente começar a falar dos nossos âmagos para essa terapeuta que a gente escolheu. E confessar algumas coisas, esses segredos, por menores que sejam, é ir tirando essas camadas, é ir juntando essas cisões que foram feitas, é confessando esses segredos, elaborando eles, e no final, cada vez mais, eu vou chegando no centro. O centro da Terra, o magma, ou vou encontrando o meu dinossauro, que é o esqueleto perdido, que há tanto tempo está ali. E nessa descida, a gente vai encontrar vários tipos de coisas. A gente vai encontrar a moralidade social, a moralidade religiosa, eu vou encontrar as moralidades que eu coloquei para mim mesmo, eu vou encontrar desejos do que eu queria ser e não sou, raivas de ser o que eu sou. E tudo isso também são coisas, às vezes, que a gente não quer confessar para a gente mesmo, por mais que a gente saiba, né? Por mais que a gente saiba. E conforme a gente vai chegando, né, nas profundidades do que é a pessoa, ela vai podendo ser ela mesma. E aí parece que aquele petróleo que está lá no fundo, ele pode então vir para fora, ou aquele osso de dinossauro, ele então pode ser descoberto. E aí eu consigo me descobrir, me redescobrir daquilo que de fato eu vim a ser. Antes de ter todas essas camadas também são tipos de segredos, né? Confessáveis ou inconfessáveis. E eu acho que isso é muito interessante e muito complexo, porque as pessoas têm uma visão de que vir para terapia é algo como, de novo, outra imagem, pegar ovo de galinha que acabou de sair da cloaca dela. É simples. E tá a gente aqui com uma picareta, passando ali por pedra, por terra. Gente, tenta escavar algum tipo de terreno que vocês encontrarem no caminho de vocês. É muito complexo você passar por tudo isso e a pessoa lidar com toda aquela transitoriedade não confessada do que ela é. Entende? E muitas vezes as pessoas acham que isso é facílimo. Acho que é até por isso que eu e a Carol fala desse tema do segredo, porque o segredo ele é muito potente e ao mesmo tempo essa potência pode virar para cima da gente igual uma onda quando a gente toma um caldo. Você pode pegar um jacaré e sair nadando e parar lá na areia, ou você pode ir rolando. Depende de como que você utiliza esse segredo. Muito bom isso que você começou a falar, exatamente dessa coisa da relação entre analista e analisando, porque é um pacto mesmo, né? Tá, que a gente vai fazer um ambiente seguro, a gente vai criar um vaso alquímico hermeticamente fechado. Aqui o segredo pode vir, borbulhar, pegar fogo, que a gente vai sustentar isso aqui. E aí tem uma música aqui que eu separei para a gente ver isso, bem um fragmento só do Frejá, que chama Segredos, sobre a transferência, porque é muito engraçado, né? Então, de novo, ele tá lá falando de uma relação amorosa, porque é isso que a gente fala na música brasileira, mas ele vai conseguir falar para a gente uma coisa interessante que acontece no processo terapêutico. Então, eu cheguei lá, primeira vez, putz, grila, e essa pessoa, nem sei quem ela é, julga a pessoa inteira de cima a baixo, aí fica lá 1 mês, 2 meses, criando confiança, e depois vem a grande primeira revelação, né? Então, esse é o que a gente chamaria de transferência, né? E de uma boa transferência acontecendo.
Vou procurar, eu vou até o fim. E eu vou tratá-la bem, pra que ela não tenha medo. Quando começar a conhecer os meus segredos. Então, né, que engraçado que é mesmo, porque primeiro a gente trata bem para depois a gente revelar todos os nossos segredos. E isso é em qualquer relação mesmo, né? Primeiro, né, aquela coisa tipo assim, uma coisa é namorar, outra coisa é morar junto, né? Uma coisa é ser colega de faculdade, outra coisa é fazer o primeiro trabalho de faculdade junto. E aí a gente está lá na supervisão clínica, né? A gente contando nossos casos, e alguém fala assim: calma aí, não fala isso com seu paciente ainda. Calma, espera, porque senão você vai já romper e ele não vai querer, né, falar das coisas difíceis. Então, gente, como que é muito engraçado, né? Tipo assim, entra para a sessão, você, o analisando e o segredo dele. E o segredo fica lá assistindo. Primeiro, vocês estabelecerem um vínculo, né? E como é importante, né, a gente realmente reconhecer pessoas que estabelecem um local confiável para a gente falar do segredo. Porque se fosse bom, se fosse fácil, se fosse gostoso, não era segredo, né? Sim. E a importância de manter, voltando à clínica, a importância de manter esse segredo, né? Por quê? Às vezes acontece muito na clínica, assim, você fala com o analisando, e aí vocês ficam ali 1 hora ampliando aquela história. Aí ele volta na semana que vem, Nath, eu conversei com meu primo, a minha amiga, a minha mãe, o meu patrão, com todo mundo, e cada um me deu uma visão daquilo que a gente conversou. Então eu acho que... E o que aconteceu com o vaso alquímico, né? O que aconteceu com a nossa capacidade de nos mantermos angustiados e nós elaborarmos? E quando que a gente vira baú? Porque eu acho que na era do TikTok, na era do Instagram, na era do... Todo mundo vai ter uma opinião para falar sobre algo da sua vida. Então, se você parar para conversar sobre algo da sua vida, vão vir 10 possibilidades diferentes. Sempre vai ter uma maneira mais fácil de você resolver alguma coisa. E a nossa necessidade de tentar tirar aquilo de dentro da gente, aquela angústia, né? E todos os meus clientes, eu sempre faço essa mesma brincadeira, assim, quando eles começam. Eu sempre falo, olha, eles, né, a maioria, procuro terapia para me sentir melhor, eu já falo, não vai dar. Não tem como. Eu não prometo para você felicidade, eu prometo para você caos e angústia. Se você quiser ficar, seja bem-vindo. Se você não quiser, aí eu sinto muito. Porque terapia, como diz Luana Piovani, não é parque de diversão, né? Dentro desse vaso alquímico da terapia, existe muita angústia. Existe muito espaço para comemoração, para alegria, para contar coisas que conseguiu, aquele passo que era tão difícil, e depois que foi feito, você fala, caramba, não era tão difícil. Existe espaço para tudo isso. Mas no frigir dos ovos, de novo, a gente volta para o que é o espaço terapêutico, enquanto uma projeção dos nossos ancestrais aqui, xamãs, padres, filósofos, professores, questionadores, toda essa galera que faz parte desse movimento do que era levar suas angústias para alguém para conversar e para um mais velho te orientar, para um mais velho te ouvir, nem sempre tinha resposta. Era sempre falado através de uma história, algo figurativo, uma imagem, um questionamento. Então, era algo que voltava para você e te deixava somente mais angustiado. E por que isso era tão importante? Porque o segredo é você descobrir como você sai desse lugar onde está o Minotauro, né? Tem a mitologia lá de Hércules, que ele tem que sair do... Me ajuda, Cá, como que é o nome do trem? Vamos do labirinto? Muito obrigada. A gente tem que sair dos nossos próprios labirintos internos através das nossas próprias buscas. E o segredo, ele força a gente a fazer isso.
A terapia força a gente a fazer isso, de alguma forma. Como que eu vou sair de uma situação que eu mesmo me coloquei? Meu querido, você que tem que sair. Então, e aí a gente tem essa dificuldade de manter esse vaso fechado, manter essa angústia administrada, para poder lidar com esses labirintos que eu crio, porque é bem mais fácil esperar que a terapeuta venha falar, esperar que a amiga diga, esperar que o horóscopo diga, tá certo? É um segredo. Se vocês quiserem descobrir, vão no ChatGPT e vejam. Ai, ai. Mas é isso, né? Muito Diga. bom isso, Nath, porque ontem eu estava fazendo supervisão com a Simone do IGEP, né? E ela falou a seguinte frase: parem de terceirizar a intuição de vocês. E é fenomenal, porque é isso aí mesmo que a Nath está falando. A gente tem essa coisa do consumismo, de tudo para ontem, do imediatismo, que é terceirizar a sua intuição. Né? Pô, o que esse segredo está querendo me dizer? O que esse desconforto está querendo me dizer? E você nem olha para ele tempo suficiente para aquilo se desvelar, né? Você realmente... Sim. E aí vira a opinião do outro, vira o conselho do outro, vira... E aí os seus valores e o que você pensa daquilo ser certo e errado vai embora junto, né? Então, realmente, como que é importante essa coisa de sustentar esse conflito, essa angústia, e também como é difícil, de fato, né, realizar essa aventura. Sim, sim. Porque a necessidade do segredo é sempre ser desvelado. Mas o quanto que a gente está preparado para esperar ele ser desvelado, né? Outra imagem que me surge é as minhas cobras, né? As minhas cobras, elas me perseguem há muito tempo. Então, eu fiz elas de cerâmica, estão aqui atrás, elas sobem pelo meu braço, e eu não sabia o porquê que elas estavam perpassando por mim. Eu tive que esperar elas serem desveladas, elas se revelarem para mim e eu buscar a revelação delas. Porém, se eu fosse pegar no Google ou em outras pessoas, a cobra é traição, a cobra é doença, a cobra é enganação. Mas o que é para mim? Qual que é o meu segredo interno das minhas cobras, das minhas serpentes que me serpenteiam? E aí a gente sai do símbolo que é universal para o símbolo que é interno, né? A gente vai para o sonho, que é um grande segredo, né? Que aí está o risco daqueles antigos livros que tinha veja aqui por que você sonhou, e tinha uma lista assim de coisas que já dava o motivo dos seus sonhos, né? Então, esperar que o sonho se desvele, esperar que o símbolo se mostre, esperar que tudo isso aconteça num processo terapêutico, num mundo que é feito para ter respostas rápidas, é muito complexo, é muito difícil. Principalmente para a gente, né, Ká, como terapeuta, como psicóloga, porque a gente está sempre nesse lugar também, já contando um segredo meu, a gente está nesse lugar onde a gente também se angustia, porque a alma precisa de tempo, né? Como diz a Verena Cast, a alma precisa de tempo para estar apta para aquele segredo ser desvelado. Então, as pessoas não querem esperar o tempo, né? A carta 9 do tarô, o eremita, hoje eu estou muito tarológica. O eremita que espera o tempo das coisas acontecerem. A gente não tem mais esse tempo, infelizmente. As pessoas, elas querem sair rápido de suas angústias, porque eu entendo, o mundo ele já é angustiante por si só. Mas os símbolos, a alquimia, o processo do mistério depende de tempo, né? E as religiões trazem isso, né? Novamente, se você vai, ou filosofias, né? Se você vai numa maçonaria, tudo é segredo, tem um tempo, tem os graus, você tem que esperar tanto tempo que você está lá dentro. Se você, novamente, numa religião de matriz africana, você tem que ter 3 anos de santo, 7 anos de santo, 10 anos de santo, para você se aproximar daquele mistério. Então, tudo é tempo para você se revelar. E até para você, enquanto pessoa, se revelar para você não é assim. Então, recapitulando, né, gente? A gente trouxe, então, como o segredo pode ser visto a partir da ideia de um núcleo da nossa individualidade, que ele constitui uma coisa da personalidade, que precisa tanto existir quanto do seu tempo para poder existir.
o segredo como condição da individuação. É um mistério seu que precisa ter este tempo de maturação, que precisa ser olhado e o conflito sustentado para ele te trazer novas informações sobre você. O mistério dentro desse setting terapêutico, que é muito esse lugar da alquimia e desse mistério, o segredo patológico que a gente está careca de saber, que está relacionado mesmo com essa coisa da projeção do outro e da dificuldade de se adaptar versus ser você mesmo, né? Sustentar esse conflito de rejeição que vai vindo externo. O segredo e a sombra, então realmente tudo isso que a gente reprime está lá, criando seus bracinhos, suas perninhas, e cochichando no seu ouvido aqueles segredos que você queria tanto que não surgissem. E esse segredo que a Nath falou, né, o segredo do sonho, esse segredo que vem mesmo dessa experiência simbólica e da experiência do sagrado. Eu queria trazer mais uma musiquinha aqui para a gente acabar, do Ney. Bora. Que o Ney, ele... Querido, né? Realmente, a música diz muito mais sobre uma questão de sexualidade e tudo mais, mas ele falou uma coisa interessante aqui, para a gente ver o que a Nath pode dizer para a gente, porque ele vai falar dessa coisa do o que tá no passado fica no passado, porque tem uma coisa muito boa, né? Eu posso falar por mim, a coisa da transição de carreira. Deixa esse segredo, né? Que eu já fiz isso, aquilo, outro, antes de chegar aqui. Então, a gente tem esse segredo da vida passada, né? Eu morava em tal cidade, fui para essa, eu tinha uma sexualidade, agora tenho essa. A gente tem uma coisa de ser segredo a sua trajetória, que é o que te constitui, que te torna único, que gera autenticidade, originalidade. Mas a sociedade quer tanto essa massificação que o passado geralmente, coitado, ele fica mesmo ocultado num sentido de te proteger de não sei o quê, né? É comentar o passado. Ninguém precisa saber o que houve entre nós dois. O peixe é pro fundo das redes, segredo para 4 paredes. Não deixe que males pequeninos venham transtornar o nosso destino. O peixe é pro fundo do mar e o segredo é para 4 paredes. Quem tem que saber manusear é a gente, né? Aí que tem uma música do Chico Buarque, desses segredos políticos que a gente estava falando, né? Acho que a gente pode botar aqui o cálice para ver se a gente tem um insights. Manda ver. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai. E é isso, né, gente? Mesmo calada a boca, o peito sente. O segredo, ele permanece vivo em algum lugar. Mesmo que a gente tente não olhar para esse segredo, mesmo que a gente tente esconder de nós mesmos, mesmo que a gente, de alguma forma, acha que enterrou o segredo ele sempre tem uma força para dar continuidade, seja uma força psíquica, seja força ancestral que vem carregando, né? E aí me lembra, talvez, para a gente fechar, o filme Viva, a Vida é uma Festa, onde existe um grande segredo na família, né? Todos eles fazem sapatos e o neto quer tocar violão, mas não pode tocar violão. Naquela família não se pode tocar violão. E ele não entende, e a avó quebra o violão dele, ele fica extremamente transtornado. E o grande segredo é que o bisavô, né, o pai da avó, ele tocava e ele sumiu e acharam que ele tinha ido embora. Ele tinha abandonado a mulher, a esposa, a filha,
E, na verdade, não, ele tinha sido assassinado pelo comparsa dele por conta de uma música famosa que ia dar muito dinheiro. E aí, depois de muito tempo, vem, né, o bisneto tocando violão e querendo relembrar, querendo trazer o segredo à tona. E a partir dali, ele vai até a Terra dos Mortos procurar o avô para limpar o nome dele, para restaurar a música, a arte naquela família e para viver a vida plenamente, não só fazendo sapato, não só na concretude da vida, né? Porque aí vem a simbologia do sapato, que é concreto, que está na terra, e vem a música que está no ar, que está no etéreo, que está no símbolo, que está, né? E eu acho que é legal terminar, porque a gente hoje falou de música, então a música guarda segredos, e às vezes ela vem em forma de poema, de poesia, e acho que é legal a gente olhar para isso também. O segredo sempre tem força para se fazer presente. É muito lindo a gente terminar assim mesmo, colocando esse segredo que sai pelos poros, né? Porque essa música do Cálice, do Chico Buarque, que vai ficar para sempre como uma música atemporal para todos os tempos duros políticos, de que o segredo sujo será revelado, por mais que insistam que não, mas essa coisa linda que a Nath trouxe para a gente também, né, da música como segredo, porque eu sonho tanto com música, eu tenho uma playlist de tanto que eu sonho com música, e realmente para mim é sempre um mistério. Não são coisas que eu resolvo, são coisas que eu sinto, e também talvez que fique neste lugar, né? Tem certas coisas que pertencem ao mistério e lá devem ficar também, e a gente honrar esse lugar, que é o não entender, o não conhecer, o não racionalizar, né? Acho que é É só o isso. grande mistério. Arro. Feliz aniversário, amiga. Fica aí registrada essa mulher incrível. O sol de Gêmeos, o caos e os mistérios da vida. É isso. Te amo, amiga. E até a próxima, pessoal. Obrigada pela audiência. Beijo, gente.